boa tarde, gente, bom dia ou boa noite, isso vai depender do horário em que você estiver vendo esse vídeo. E cá estou eu para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou estar falando acerca de algumas mulheres, de algumas mulheres que nós devemos, aprender com elas algo, retirar delas exemplos de como superar as nossas dificuldades, impor a nossa força, mesmo sendo vistas, como o vaso mais frágil, que é o que a palavra nos fala. Porém, Deus ele diz que somos o vaso mais frágil, mas ele fala que a edificação, que a sabedoria, que tudo aquilo quanto o nosso lar tem de virtudes vem de nós mulheres. O homem vem à força, mas a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Então, o Senhor deixou para nós a responsabilidade de edificar a cada dia nossa sabedoria, nossa fé nele, e ele sabia que por meio disso nós conseguiríamos, contornar toda e qualquer situação e levar aí com bastante excelência, as rédeas, a coordenada do nosso lar, do nosso casamento, dos nossos filhos. E nessa tarde eu trouxe para nós alguns exemplos de mulheres, que mesmo em meio às suas falhas, às suas fraquezas, elas conseguiram romper, amém, as suas dificuldades e se tornaram para nós exemplos de mulheres de Deus, tá bom? E para dar início a essas mulheres, eu venho trazendo aqui Eva. Isso, sim, a Eva. Eva foi uma mulher da qual muitos hoje em dia julgam, questionam, quando nós sentimos a dor do parto, quando nós, temos o nosso momento ali do nosso fluxo mensal, logo a gente lembra, Eva, a culpa foi sua, por que você pecou, por que você trouxe isso para nós? Mas nós nos esquecemos da força que essa mulher teve, que apesar da caída, apesar de ter sido, vindo dela, toda essa decadência do homem, apesar de já haver um propósito da parte do Senhor, a Eva, ela soube seguir em frente, ela aceitou o perdão de Deus, ela contornou a situação, mesmo sendo ela a primeira mulher na humanidade, na história de todo mundo a pecar. E, gente, que responsabilidade é essa, E imagina você como essa mulher ficou após saber que toda, a sua descendência, que toda a geração, posterior a ela seria, condenada às coisas que o Senhor disse que seria trazido à mulher por meio daquele pecado que ela cometeu, Mas mesmo assim essa mulher, ela não hesitou, ela soube seguir em frente, ela conseguiu reunir forças e ali ainda gerou filhos e ali ainda teve uma história, Na palavra do Senhor, seu nome foi lembrado de alguma forma. Apesar de muitos apenas olhar somente o lado ruim da situação de Eva, mas eu acredito que assim como nós, ela também teve a sua fraqueza, ela teve o seu momento. Imagina se hoje, numa falha nossa como mãe, como esposa, viesse para a geração, uma sentença vinda da parte do Senhor. Imagina se todas as vezes que nós falhássemos, fosse sentenciado toda a geração de mulheres posteriores à nossa, como que nós não ficaríamos, Mas eu aprendo com Eva que melhor do que julgar é sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir em frente, aceitando, sim, com prazer o bem e o mal de Deus também. Amém? Eu também queria estar deixando para vocês aqui como exemplo, nesta tarde de fé, de mulher de Deus, a esposa de Noé, Ela deixou para nós aí um exemplo de companheirismo, ela deixou para nós aí um exemplo, do que é fidelidade, lealdade ao seu esposo. Sim, gente, por que isso? A palavra diz que quando Deus ele fala, ele dá uma ordem para Noé e diz para ele construir a arca, e ele começasse a pregar, dizer, que Deus, determinou ali uma sentença para acabar com toda a humanidade. Noé ele começa a pregar e a palavra diz que as pessoas escarneciam de Noé, as pessoas, diziam que ele estava louco, as pessoas desacreditavam, debochavam de tudo quanto ele falava acerca da palavra de Deus, mas a esposa de Noé, ela permaneceu ali, ela abraçou aquela causa, e não era fácil para ela abraçar aquela causa, porque, gente, Noé estava pregando sobre uma chuva que viria, mas a palavra diz que naquele tempo não havia chuva, nunca havia caído uma gota de água do céu. Imagina você hoje, o seu esposo chegando para você e falando assim, olha, Deus falou para mim que vai começar a cair, eu não sei lá, gente,
Um exemplo, uma coisa que não tem nada a ver com a promessa. Vai começar a cair purpurinas do céu e ele disse para nós nos prepararmos, porque senão vamos ser, né, sufocados por tais purpurinas. Você vai olhar para ele e vai dizer assim, nunca caiu nada além de chuva do céu. Né? Se fosse fogo, eu até acreditaria, porque a palavra de Deus diz que haveria um dia que cairia fogo, mas purpurina, um exemplo, tá, gente, que eu estou dando. Você imagina como era a mente dessa moça, ao olhar para o seu esposo, abraçar a sua causa, né, e defender ele, estar ali junto com ele, ajudá-lo a construir aquela arca sem meio. Deus falou com ele, não foi com ela. Mas ela preferiu confiar e acreditar. E ela nos mostrou, deixou para nós um exemplo. Ainda que o nome dela não venha a ser citado, né, nesse ato, na história ali da construção da arca, mas eu deixo para você nessa tarde, amém, a esposa de Noé, como um dos exemplos que eu tenho para a minha vida de companheirismo. É você confiar, é você acreditar, apoiar, né, o seu casamento, o seu ministério como mulher de Deus, que é o primeiro ministério nosso, é dentro da nossa casa. E ali Noé pôde contar com o companheirismo da tua esposa quando ninguém estava acreditando no que ele estava ministrando. Amém? Eu deixo também mais um exemplo nessa tarde para você, que é o de Sara. Sara é uma mulher que muitas pessoas questionam, porque quando os anjos do Senhor vêm visitar o seu esposo Abraão, né, e fala que vai fazer dele, né, pai de uma geração, pai de muitas nações, a palavra diz que Sara está escondida ali, ela ouve aquilo que o anjo diz, declara para o seu esposo Abraão, e ela ri. E ela, né, chega até a dizer para um dos anjos, poxa, não engane a sua serva, né? Ela olha para a sua limitação, ela olha para as suas, né, as suas circunstâncias, o momento em que ela está vivenciando, ela simplesmente ri, porque ela via que dela mesmo não tinha nenhum tipo de possibilidade, né? Mas mesmo ela duvidando naquele primeiro momento, ela fez com que ela fez com que aquela, mesmo ela duvidando, né, daquela primeira palavra, naquele primeiro momento, a mulher de Abraão, Sara, ela não estava rindo ali por duvidar do poder de Deus. Ela riu ali duvidando, olhando para si mesma. É o que muitas das vezes acontece conosco no dia de hoje, né? Quantas das vezes Deus diz para nós que vamos alcançar pessoas, que vamos ser canal de bênção, a gente olha e tudo que a gente diz é, Senhor, eu com tanta gente que pode, com tanta gente que é capaz, com tanta gente que faz e acontece, como poderia eu ser esta mulher, né? Mas o Senhor nessa tarde está dizendo para mim, está dizendo para você, e por meio da minha vontade, da minha palavra e do poder de Deus em nossas vidas, nós podemos todas as coisas. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. E a fraqueza de Sara ali foi olhar para as suas próprias limitações. Ela não duvidou do poder de Deus, porque depois de tudo que ela já tinha vivenciado, eles tinham saído da terra com qual eles foram, né, nascidos e criados, pelo simples palavra que o Senhor declarou para eles: Abraão, abandona, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque eu vou te mostrar. E ali Sara não questiona, arruma as coisas, pega todos os seus empregados e acompanha o seu esposo. Se ela não cresce, né, no poder de Deus, ela não teria acompanhado, diria, vai você, mas eu vou ficar porque eu não sei para onde a gente vai, não sei onde vamos dormir, mas não, ela creu. E eu acredito que o riso de Sara ali não foi que ela estava deixando de crer no poder de Deus, mas foi porque ela avaliou a sua própria circunstância, as suas próprias limitações. E quando olhamos para nossas limitações, há momentos em que a gente olha para o que Deus tem nos prometido e a gente realmente, né, irmãos, dá vontade até de rir. Porque a gente olha para nós, nós sabemos que sozinhos não podemos nada, né? Mas nessa tarde o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que por meio dele você pode romper o impossível. Você pode alcançar lugares inimagináveis, porque a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 33:3, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que você ainda não ouviu. Ou seja, pensa nesse sonho, pensa nos desejos, nessas vontades que você tem dentro do seu coração, né? Coisas que aos seus olhos, sabe quando você chega no meio da tua noite, você está ali deitada sem sono na tua cama e você começa a se projetar em coisas, em sendo um canal de bênção, em abençoando vidas e alcançando pessoas, e você de repente começa a rir falando, nossa, estou eu aqui mais uma vez sonhando. Pois é, esse sonho, por meio da palavra de Deus, ele é possível acontecer, porque tudo é possível àquele que crê. Creia no Senhor, tenha de bom ânimo,
Creia que por meio de Cristo Jesus você pode ser sim mais uma mulher que se torna exemplo, né? Não somente dentro da sua casa, porque esse é o principal lugar que você precisa se tornar exemplo, mas ao se tornar um exemplo dentro da sua casa, ao se tornar um exemplo diante, ao ser testemunho diante de Deus, Ele te honra, Ele te exalta diante dos homens. Confia, crê tão somente no Senhor. Você pode, você consegue, você é capaz, porque mulher, você é forte. E nessa semana eu vou estar dando continuidade, tá? Hoje a gente falou apenas de algumas mulheres, mas se a gente for deixar ficar falando aqui, a gente fica horas, né? Porque a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, ela nos edifica de uma forma poderosa. Então acompanha aí os próximos vídeos que estarei postando no canal, que eu vou estar dando uma continuidade em falar de algumas mulheres que o Senhor, né, relata, que Deus deixou testemunhado na sua palavra, né, a força, né, e elas se refazendo, se renovando em meio às suas fraquezas, porque esse tem sido o tempo que nós temos vivenciado, momentos em que precisamos nos renovar espiritualmente e tomar como exemplo, sim, mulheres da Bíblia, mas nunca nos esquecermos de que nós também podemos ser um exemplo de mulheres, né, virtuosas, conceituadas, de mulheres que conseguem andar na excelência por meio da fé e por meio da palavra de Deus, tá? Quero deixar aqui um beijo bem abençoado no seu coração. Eu espero que o Senhor tenha falado com você nessas simples palavras, porém foi o que Deus ministrou no meu coração nessa tarde, amém? E eu gostaria muito que você pudesse deixar o seu like, né, se inscrever neste canal e estar compartilhando, amém, com algumas mulheres, com algumas pessoas que você conheça, tá bom? Porque eu tenho certeza que isso vai edificar, que isso de alguma forma vai acrescentar, vai contribuir, amém? Para poder unificar a nossa fé, para unirmos os nossos propósitos e juntas podermos cada dia mais ganhar espaço, não deixando de ser nós mesmas, nunca abandonando a nossa essência, porque nós somos únicas e especiais para o Senhor, tá bom? Um beijo no teu coração, fica na paz de Jesus e até o próximo vídeo.